Aleluia. Alguém avisa aí a responsável pelas crianças. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a todos os nossos amados irmãos, amigos que estão aqui honrando. Vieram aqui para passar essa noite conosco, de adoração ao Senhor. Nós queremos apresentar ao Senhor um sacrifício de louvor essa noite. Então, dê o seu melhor para Jesus, ofereça a Ele tudo de melhor que você tiver. Não guarde nada, não guarde forças, não guarde ânimo, não guarde a sua voz. Vamos dar o melhor para o Senhor nosso Deus. Ele é digno, não é, irmãos? Ele é digno. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre. Candidato a batismo, por favor. Mulheres e homens, pode ir lá trocar de roupa. Candidato a batismo. Uma Carmen, eu segui lá, por favor. A encenação que vocês verão agora conta a história de uma mulher que ficou na disponibilidade de Deus, confiando o seu futuro nas mãos do Salvador. Esta noite Deus quer mostrar a cada um de vocês que neste ano de 2012 Ele deseja coroar seus filhos para trabalhar na sua obra, coroar na sua casa, no seu trabalho, na escola, no seu ministério. Prepara-te para o grande momento. O rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais, chefes dos exércitos, nobres, governadores das províncias. Por 180 dias, mostrou ele as grandes riquezas do seu reino, e o esplendor e glória da sua majestade. Depois disso, deu o rei um banquete a todo o povo. Ao sétimo dia, estando o rei alegre no vinho, pediu que chamassem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real, para que todos vissem a sua formosura. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, que muito se enfureceu e se inflamou de ira. O rei mandou te chamar. A rainha Vasti não pegou somente contra o rei, mas contra todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia do que ela fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, quando souberem que o rei mandou que a rainha viesse à sua presença, mas ela se recusou. E também os príncipes, as princesas farão o mesmo com os seus príncipes. Se bem parecer ao rei, faça um edito real, escrevas na lei, e não revogas que a rainha Vasti jamais venha à sua presença, e dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. E quando o seu edito for proclamado pelo seu vasto reino, todas as mulheres darão honra aos seus maridos. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província, segundo a sua língua, que todo homem fosse senhor em sua própria casa. Senhor, que tal trazemos para o reino essas virgens e belas, moças agradáveis à sua majestade, as mais belas e perfeitas virgens? Como será isso? Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens, formosas, na casa das mulheres, sob o cuidado de Regar, eunuco do rei e guarda das mulheres,
para que elas tenham tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei reina em lugar de Vasti. Então que assim seja. Havia na fortaleza de Susã certo judeu, benjamita, com o nome de Mordecai, que fora transportado de Jerusalém. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Hadassa também era conhecida por Esther, era formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Então foi divulgada a ordem do rei e o seu edito. Minha filha, hoje você precisa se apresentar perante Gai. Mordecai se foi escolhida. Se você for escolhida, porque essa é a vontade de Deus. Mas por que seria eu? Se for essa a vontade do Senhor, deixe apenas acontecer. Mas eu não quero deixar. Estaremos sempre juntos, mas estando lá, não deixe que saiba de que povo você é, que sou seu primo. Mas Lá na frente, nós entenderemos por quê. Vá, o Senhor esteja contigo. Levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele. Muito me agradou a jovem Esther, mas é o rei que decidirá. Agora, prepare o estatuamento de beleza e os alimentos especiais. Serão 12 meses de tratamento, 6 meses com óleo de milho e 6 meses com especiaria e perfume. Agora pode ser tirar e que comece o tratamento. No dia em que Esther foi levada perante o rei, não quis nenhum adorno. Foi enfeitada unicamente por sua beleza natural. O rei amou-a mais do que a todas as mulheres que já tinham tido. E sem querer ver mais ninguém, colocou a coroa em sua cabeça, fazendo dela sua rainha no lugar de Vasti. Esther foi escolhida, pois estava com seu coração aberto ao mover de Deus. Ela confiou no agir do Senhor e se disponibilizou ao seu chamado. Como aconteceu com Esther, Deus, o Rei dos Reis, deseja te coroar a cada um de vós em 2012. Ele busca corações quebrantados e dispostos a servi-lo, não somente na igreja, mas servi-lo em nossa casa, no nosso trabalho, no correr do nosso dia a dia. Entregue-te completamente ao Rei. Esteja na sua disposição e Deus te honrará grandemente neste ano novo. amados, assim como aconteceu com Esther naquele dia, o Senhor também quer fazer na vida de cada um de vocês. Não espere mais um ano para seguir o caminho correto, para se apresentar diante de Deus. Ele te ama pelo que você é. E deixe Ele fazer isso na sua vida. Comece 2012 dando Deus presente com a sua vida. Amém? Amém. Nossa,
não estive pensando. Queria muito agradar a Deus, agradar pelo menos um pouquinho, por tudo que Ele tem nos dado. Mas o que eu poderia fazer? Meu Deus, me ajude. O que eu poderia fazer para te agradar? Já sei, tive uma ideia. Vou fazer uma festa para Deus. Em nosso aniversário temos festas, ganhamos presentes. Eu nem sei quando Deus faz aniversário, eu nem sei se Ele faz aniversário, mas sei que Ele merece uma festa. Agora eu vou ir fazer os preparativos da festa e convidar todos os meus amigos. Vou colocar cartazes avisando da festa. Eu estava escutando você falar que achei uma grande ideia fazer uma festa, mas eu também queria participar. Ok, pessoal, então a festa será aqui na Praça às 18 horas e todos poderão participar. Ah, não se esqueçam dos seus presentes. Presente? Mas que presente? Que nós poderíamos dar para Deus? Ele é dono de tudo. Ah, só sei que o nome fosse presente melhor, nos merece melhor. Eu também vou dar as minhas mais belas cores. Eu não tenho frutos nem flores lindas, mas vou dar que as pessoas mais gostam do dia de calor.